Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre uma das maiores empresas do setor financeiro da América Latina, o Banco Bradesco. Eu vou mostrar para vocês porque que eu acredito que essa é uma das melhores ações do setor bancário. Vamos fazer algumas projeções de dividendos e preço-teto e no final vou mostrar para vocês a rentabilidade do Banco Bradesco na minha carteira. Então, entendendo inicialmente como que o Bradesco ganha dinheiro, são várias linhas de negócio. As principais são o Bradesco Seguros, que seria mais ou menos aí 25% do lucro do Bradesco, é oriundo da parte de seguros. Nós temos também crédito consignado, crédito imobiliário, veículos e cartões, que complementam bastante essa receita do banco. E nós temos negócios menores que ainda estão em fase de crescimento, mas que no futuro podem se tornar muito grandes, que seria o Banco Next, o Bits, a Ágora Investimentos, o Digio, que o Bradesco também comprou, a Bradesco Asset Management, que seria a parte de gestão de recursos do Bradesco, que é a terceira maior do país, atrás apenas do Banco do Brasil, que tem a maior, por incrível que pareça, e depois do Banco Itaú. Então, vamos entender um pouco mais dessas linhas de negócio. Inicialmente, eu já trago aqui para vocês que a parte de seguros do Bradesco é o grupo líder no mercado brasileiro. Ele já vem apresentando uma melhora substancial nos últimos trimestres, muito por conta dos efeitos do vírus nesses resultados, mas que a gente consegue ver que está tendo um crescimento. Então essa parte de vida e previdência já voltou a apresentar lucro e é um lucro crescente, como o Bradesco sempre apresentou nessa parte de seguros, finalizando o segundo trimestre com um lucro de 1,8 bilhão apenas no trimestre, então um lucro muito grande. Algumas iniciativas digitais do Bradesco, que é uma coisa que chama muita atenção, muito pouco se fala sobre isso e pelo tamanho que isso aqui pode virar no Banco Bradesco. Então ele tem a Ágora Investimento, que mostra crescimento agressivo na sua base de clientes, 5% por trimestre e 23% ao ano. Se isso aqui continuar, ela vai dobrar de tamanho em muito pouco tempo. Um volume sob custódia de 65 bilhões. O Bits, que o Bradesco já sinalizou que o foco do Bits é crescimento inicialmente, depois ele vai encontrar uma forma de gerar rentabilidade. A gente vê que o volume transacionado cresceu substancialmente, de 100 milhões para 1,3 bi, e as contas cresceram quase 700%. Então as contas acumuladas no Bits está crescendo agressivamente, crescendo muito. O Next, que já é um banco digital mais consolidado, na mesma linha do Nubank, do Banco Inter, tem cartão de crédito sem tarifas e é uma conta também sem tarifas. A gente consegue ver um aumento no volume transacionado, já do trimestre passado para esse trimestre dobrou, e os clientes também praticamente dobraram de um trimestre para o outro. Lembrando que 78% desses clientes eles não são correntistas do Bradesco, ou seja, é uma base que não é correlacionada, o que é muito interessante, mostra que o banco está ampliando bastante a sua base. E no futuro, nada impede do Bradesco fazer um IPO ou até mesmo distribuir ações dessas companhias, como por exemplo o Santander fez no ano passado com as ações da GetNet, realizou um spin-off e distribuiu as ações para os acionistas do banco. O Bradesco já fez isso no ano 2000 com a Bradespar, que era uma holding que investe apenas em ações da Vale. Na época as ações saíram baratinhas, mas quem segurou teve uma bela valorização e nada impede que ele faça isso com esses outros negócios também. E nós podemos ver que o Digio também está apresentando crescimento no número de contas e crescimento também nos volumes, o que é muito interessante. A gente tem que acompanhar e ver se isso aqui vai se manter. Na parte de cartões de crédito, o Bradesco é muito forte e os volumes são crescentes. Nos últimos 12 meses nós tivemos 3,2 bilhões. Lembrando que o Bradesco ele atua em todas as partes da cadeia de cartões de crédito, então ele tem participação de 33% na Elo, que é uma emissora, né, uma bandeira. Tem participação na Livelo, que faz com que esses clientes tenham fidelidade. Tem participação, é um dos grandes acionistas da Cielo, que é adquirente. Com isso, ele consegue captar resultado em todas as linhas de negócio que envolvem o cartão de crédito. Também mostra um grande crescimento no financiamento de veículos. A gente vê que mesmo 2021 e 2022, onde os veículos aumentaram bastante de preço, o financiamento ele praticamente se manteve, ou seja, ainda está tendo muito financiamento de veículo, que mostra que o setor automotivo está aquecido. Nós já discutimos aqui no canal algumas empresas desse setor e que provavelmente vão se beneficiar disso. A gente consegue ver aqui indiretamente que o setor não está tão mal quanto muitos acreditam. E a gente vê que existe muito espaço para crescimento. No Brasil, o índice de habitante por veículo está girando em torno de 4,9 e a gente vê que em países desenvolvidos esse índice é bem menor de 1,2, que mostra que existe uma avenida de crescimento à medida que a população for melhorando a sua renda, o país for se desenvolvendo, que o Brasil ainda pode consumir muitos veículos. Alguns destaques financeiros do segundo trimestre de 2022, nós tivemos um lucro líquido recorrente de 7 bilhões de reais, um crescimento trimestre contra trimestre, um crescimento ano contra ano. Uma carteira de crédito expandida que cresceu 17% ao ano, cresceu um pouco menos que a do Banco do Brasil, que foi 19%, mas
apresenta ainda um crescimento bem semelhante, que mostra que os grandes bancos eles estão crescendo bastante essa carteira de crédito. A margem com clientes crescendo. Seguros, previdência e capitalização é onde está tendo a maior melhora nos resultados, então 135% ano contra ano, que mostra que o setor de seguros ele está em retomada. Isso aqui é um movimento geral, todas as empresas de seguro estão mostrando essa melhora. Receita de prestação de serviços, apesar de muitos clientes estarem correndo, né, dos grandes bancos por conta de serviço, a gente vê que ano contra ano o Bradesco conseguindo crescer receita com serviços, o que é muito positivo. E despesas operacionais seria o ponto negativo, porque ano contra ano ele acabou crescendo essa despesa operacional, mas abaixo da inflação, apenas 4,9%, então ainda é positivo, mesmo que ele esteja crescendo as despesas operacionais, ainda está abaixo da inflação, que é excelente. Quando a gente olha a parte digital e a redução de agências, a gente vê que o Bradesco saiu de 2019 de 9.406 agências para 8.227, já teve um decréscimo considerável, mais de 10% dessas agências em apenas 5 trimestres, então mostra que o banco tem capacidade de enxugar a operação e está fazendo isso, porque hoje em dia os clientes estão usando muito mais os canais digitais, que melhora ainda mais a rentabilidade do banco. Está tendo a evolução dessa nota do aplicativo do Bradesco, que mostra que os clientes gostam do aplicativo, que é muito importante. A gente avaliar os canais digitais, a gente vê que 98% das transações do Bradesco são via canais digitais. Isso mostra que o banco está preparado, está se digitalizando, e isso já é uma realidade para o Banco Bradesco e para todos os outros grandes bancos, eu diria. Quando a gente avalia o valor de mercado do Bradesco em relação ao resultado que ele gera em diferentes períodos, a gente vê que hoje pode estar sinalizando que o banco está barato. Lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda. Uma média de PL de 10,10 e hoje o PL do Bradesco está 7,54, então estaria descontado se a gente avaliar apenas essa métrica isolada. A gente vê que o ROI está em linha, um ROI de 18%, está excelente. Entre 15% e 18% para esses grandes bancos eu considero um ROI muito bom, por ser um ROI recorrente. E a evolução do lucro líquido sempre numa crescente, um trimestre ou outro apresenta um decréscimo, mas se você avaliar no longo prazo, você vai perceber que o lucro do Bradesco ele cresce ano após ano, com certeza, que é muito positivo para quem pensa em carregar essa ação para o longo prazo. Então, avaliando o preço-lucro, mais uma vez ele estaria barato, considerando a média que ele já foi negociado no passado. Avaliando alguns indicadores de valuation, a gente chega no dividend yield que inicialmente a gente pode considerar abaixo de 3,52, mas a gente vai ver por que esse dividend yield é assim. Um PL de 7,5, que nas médias do Bradesco estaria descontado, que teria uma média de 10. Um PVP de 1,17, geralmente esse PVP do Bradesco gira em torno de 1,5, 2, então estaria descontado também por essa métrica. A gente tem um ROI de 15,53, mas a gente já viu que no último trimestre ele teve um ROI de 18%, mostra que está tendo uma retomada. O patrimônio líquido de 156 bilhões e 10 bilhões de papéis, o que é uma coisa que eu considero uma desvantagem do Bradesco, porque ele tem uma grande quantidade de papéis. Quando ele distribui um dividendo, dificilmente vai dar um dividendo grande por ação, mas o Bradesco ele também remunera com ações, faz recompras, então é uma companhia que nos últimos anos remunerou muito bem seus acionistas, mas a gente vê que, se comparado com o Banco do Brasil, ele apresenta números um pouco mais esticados, mas por ser um banco do setor privado, ter menos risco de envolvimento do governo federal e etc. Então, com certeza é um dos grandes bancos, está em linha a rentabilidade dele com a do Banco do Brasil. A do Banco do Brasil está até um pouco maior, só que o Banco do Brasil tem muito mais risco político, e eu tenho certeza que por isso que o Banco do Brasil é negociado com desconto em relação ao Banco Bradesco. Analisando o payout do Banco Bradesco, ele tem uma média de 44,25, que eu considero uma média razoável para um setor financeiro. Existem empresas que estão distribuindo acima disso. O Banco do Brasil já sinalizou que o payout dele vai ser de 40%, então o Bradesco estaria em linha com o Banco do Brasil, só que o Bradesco ele faz uma coisa que os outros bancos não fazem, pelo menos os grandes bancos, que são essas bonificações anuais. Nos últimos 10 anos ele fez bonificações de no mínimo 10% ao ano. Lembrando que já teve anos que ele fez 20% em bonificação, então para cada 100 ações que você tinha, você ganharia 20. E esse é um efeito que ele é combinado, porque a cada ano você vai receber bonificações em cima das bonificações. Então é uma coisa que no longo prazo com certeza gera um efeito bola de neve muito grande. E também tem recompras. Nos últimos 2 anos ele recomprou 1% das ações em circulação, que é uma remuneração baixa, mas mostra que o banco, quando ele enxerga que as ações estão baratas, ele faz uma recompra e cancela as ações em tesouraria e gera valor para os acionistas. Quando a gente faz projeções de lucros e dividendos para o Banco Bradesco, a gente avalia que no primeiro semestre de 2022 ele teve um lucro de 14,5 bilhões e facilmente a gente pode projetar que ele vai no mínimo manter essa rentabilidade. Então a gente projetaria algo entre 28 e 30 bilhões, eu acredito que pode ser até maior que isso, mas para questões de preço teto nós vamos sempre levar para baixo para poder
gerar um preço teto com desconto e a gente chega no payout de 40% em cima de 28 bilhões de 11,2 bilhões em dividendos. Então, se ele distribuir esses 11,2 bilhões, vai gerar um dividendo por ação de 1,5, que nas cotações atuais, hoje o banco está subindo bastante, representa 6% de dividend yield, é um dividend yield acima do Ibovespa, e lembrando que o Bradesco ele também faz bonificações de 10%, então se a gente considerar isso, geraria aos preços de hoje 1,70 por ação, porque a ação está custando R$17, e se a gente considerar as recompras de 1%, que ele vai continuar fazendo essas recompras, geraria mais 17 centavos por ação por ano, porque a recompra é como se o banco estivesse pagando um dividendo. Ele pega lucro e recompra as ações. Então está gerando valor para os acionistas, está diminuindo a diluição e a bonificação da mesma maneira. Também tem a questão de que o Bradesco ele faz pagamentos mensais, então ele apresenta um dividendo pequeno, geralmente 2 centavos por ação mensal, e faz 2 pagamentos de dividendos suplementares em julho e dezembro, que são dividendos maiores. Então o Bradesco paga esses 2 grandes dividendos em julho e dezembro, paga dividendo mensal pequeno e tem essa bonificação que ocorre ali por volta do mês 4 cada ano. E se a gente considerar na média, para calcular esse preço teto eu considerei a remuneração de 1,5 por ação, considerei metade dessa bonificação e a recompra, e com isso, eu esperando uma remuneração de pelo menos 8% do meu capital investido, eu chego no preço teto pessoal de R$25. Então hoje o Banco Bradesco estaria barato, segundo esse critério do preço teto. Lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra e nem de venda, é só uma forma que a gente pode avaliar se essa ação vai gerar um retorno em dividendos ou não. E para mim, no momento, faz sentido manter as ações do banco em carteira, porque elas estão baratas, em primeiro lugar, e em segundo lugar, porque elas distribuem proventos com uma certa regularidade, fazem bonificações, então eu considero isso positivo. E é por conta disso que eu vou manter essas ações em carteira. Não tenho comprado tanto, porque eu já tenho uma exposição grande no setor financeiro, e devido a isso eu estou dando preferência para outros setores. Mas com certeza, se eu estivesse comprando ações de bancos, que hoje, se eu considerar banco e Cielo na minha carteira já soma quase 50%, com certeza eu estaria comprando ações do Banco Bradesco. E avaliando a performance do BBDC3 na carteira, só tem 6 meses que eu tenho BBDC3. Antes eu tinha BBDC4, carreguei por 1 ano e meio, foi quando eu fiz a primeira compra. Porém, teve um momento que eu percebi que compensava fazer a troca por BBDC3, eu ia receber um dividendo maior, trocando as mesmas ações. Então, eu fiz essa troca. No momento, eu acho que está compensando fazer, tem que olhar direitinho, porque BBDC4 paga 10% a mais, mas na época estava sendo negociada a 20% mais cara, e por conta disso eu preferi fazer a troca. Então eu ganhei algumas ações BBDC3 a mais, com o mesmo valor investido, e isso acontece por conta de opções. A única ação que você poderia lançar opções de call e put seria a BBDC4, e por conta disso a ação fica um pouco mais cara, porque a pessoa que quer fazer venda coberta, ela tem que comprar ação, e eu acredito que isso gera uma pressão maior de compra em cima de BBDC4. Mas para quem pensa em comprar e receber dividendos, eu acredito que no momento o BBDC3 está mais barato. Na minha carteira ele representa 3,7%, é uma porcentagem pequena, poderia ser maior, mas como eu já disse, eu tenho muita exposição ao setor bancário e por conta disso eu não estou comprando as ações nesse momento. Quando eu olho o yield on cost, apenas em 6 meses a gente já chega no yield on cost de 2%, sem considerar bonificações, sem considerar a recompra. Então, se a gente analisar, daria um yield on cost de 4%, mas eu acredito que o resultado desse banco vai crescer ao longo do tempo, então eu vou querer carregar ele. E também tem as bonificações que com certeza fazem valer a pena, que no meu caso eu recebi com o BBDC4 e depois troquei, então eu tive mais vantagem ainda porque o BBDC3 estava mais barato. Se você gostou dessa análise, quer continuar acompanhando nossos aportes na nossa carteira que é focada em renda mensal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, deixa o like, tamo junto, muito obrigado.